Vamos então começar mais um estudo, mais um livro aqui do Emmanuel, o livro Há 2000 anos. Nós vamos ver aqui que o Emmanuel, ele já no prefácio, ele coloca o que ele está trabalhando, o que ele está buscando, né? Ele está se preparando para trazer essas lembranças, são as lembranças dele com o senador Públio Lentulus. E a gente entende pelo que ele está colocando aqui, que ele vai buscar nos registros akáshicos, né, todas as suas lembranças, as lembranças de outros que estavam ali com ele. Tudo isso é montado, né, no plano espiritual, todo o livro, toda essa colocação, todo esse estudo que ele nos traz, não só contando a sua passagem, mas contando também a passagem do Cristo. Nós vamos ver aqui que nós estamos no ano 31, então Jesus está começando a pregar, né? Faz um ano que Jesus está pregando, quando ele começa esse livro. Então é um livro que traz para a gente muito do começo dos primeiros cristãos, o começo da pregação, o começo do evangelho, né? E as lembranças de um senador orgulhoso, de um senador que perdeu a oportunidade de se modificar na época e que a gente sabe que ao longo dos milênios, né, 2000 anos depois, é o nosso Emmanuel nos trazendo tanto conhecimento e tanto ensinamento. Então vamos começar com prefácio, na intimidade de Emmanuel ao leitor. Leitor, antes de penetrares o limiar dessa história, é justo apresentemos à tua curiosidade algumas observações de Emmanuel, o ex-senador Públio Lentulus, descendente da orgulhosa gens Cornélia, porque é Públio Lentulus Cornélio, é a família Cornélia. Até hoje tem a casa lá em Pompeia, onde era da família Lentulus, da família Cornélia. Recebidas desse generoso espírito na intimidade do grupo de estudos espiritualistas de Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais, né? Com certeza na fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava. É muito interessante porque nós vamos ver o Chico dando algumas declarações de quando ele começou a escrever esse livro, foi em 38. Ele começa em 24 de outubro de 1938 a escrever esse livro. E ele se assusta porque ele começa a ver como se fosse um filme, né? Ele começa a ver as situações, as pessoas, o lugar. Aí Emmanuel coloca para ele que ele veria tudo aquilo que o Emmanuel está lembrando, que o Emmanuel está visualizando, o Chico também veria. Ele assistiria como se fosse um filme, tudo aquilo que o Emmanuel está colocando. É muito interessante porque é um registro de época, muito bem feito, minucioso. Perdão, em 1938, Pedro Leopoldo, uma cidadezinha muito pequena, nem biblioteca tinha. O Chico só até o 4º ano primário, e nós vamos ver colocações que só foram descobertas agora, no século XX, no final do século XX. Uma das colocações que a gente vai ver aqui que é interessante no livro é que o Públio Lentulus comenta, né, das entregas que só podem ser feitas ali em Roma, nas cidades romanas, depois das 10 da noite, para não atrapalhar o movimento, né? Era uma norma. E isso foi colocado como ridículo quando o livro saiu, que nenhum historiador, que isso nunca foi aventado. Quando foi no final do século XX, nas escavações de Pompeia, ali nas escavações que foram feitas também em Roma, encontraram os registros de um armazém, encontraram os registros de contabilidade de um grande
um grande armazém da época, e ele colocando a dificuldade dele ter que ter funcionário e escravos ali depois das 10 para aguardar as entregas que eram só feitas depois das 10 da noite. Então, nós vamos ver muito tempo depois que esse livro saiu a comprovação daquilo que Emmanuel está nos trazendo. Vamos continuar aqui. Então, leitor, antes de penetrares o limiar dessa história, é justo apresentemos à tua curiosidade algumas observações de Emmanuel, o ex-senador Públio Lentulus, descendente da orgulhosa gens Cornélia, recebidas desse generoso espírito na intimidade do grupo de estudos espiritualistas de Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais. Por meio dessas observações, ficarás conhecendo as primeiras palavras do autor a respeito desta obra e suas impressões mais profundas no curso do trabalho, que foi levado a efeito de 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939, né? Um pouco mais de 3 meses, não chega a 4, o trabalho que eles realizaram à noite, depois do trabalho, depois nas horas vagas, né, do Chico. Segundo as possibilidades de tempo do seu médium, porque ele trabalhava, tinha que trabalhar, e sem perturbar outras atividades do próprio Emmanuel, junto aos sofredores que frequentemente o procuram, e junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Cruzeiro. Em 7 de setembro de 1938, afirmava ele, então 7 de setembro, ele vai começar a escrever 24 de outubro, então 7 de setembro, né, um pouco mais de um mês antes dele começar a escrever, afirmava ele, né, Emmanuel, em pequena mensagem endereçada aos seus amigos encarnados, abre aspas aqui as palavras de Emmanuel: algum dia, se Deus mo permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Fecha aspas. Então a gente vê aqui um mês e pouco antes dele começar a escrever, ele já dá sinais que ele está preparando esse trabalho, está esperando a permissão do plano espiritual superior e também a conclusão, porque esses trabalhos não são feitos de improviso, não existe nada que seja bem feito, que seja feito de improviso. Então é estruturado, bem elaborado, ele é todo montado, escrito, colocado no plano espiritual, e aí depois, né, o Emmanuel traz para o seu médium, né, ele traz para Chico Xavier colocar no papel. Emmanuel não esqueceu a promessa. Com efeito, em 21 de outubro do mesmo ano, voltava a recordar noutro comunicado familiar, abre aspas, de novo palavras de Emmanuel: se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias. Aqui é 21 de outubro, 24 de outubro, ele começa a escrever junto do Chico, né? Esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da Terra. Por que ele coloca nossas lembranças aqui? Porque muito, não só ele estava lembrando da história dele ali em Roma, está lembrando da vida do Chico, porque Chico também estava ali. Nós vamos ver a colocação. O Chico é a Flavinha, a filha do Públio Lentulus. Nós vamos ver que todas aquelas pessoas, muitas daquelas pessoas que estavam ali em Pedro Leopoldo faziam parte dessa história, estavam juntos nessa encarnação de Emmanuel e Chico. Então, voltando aqui, né? Por isso que ele coloca a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças, porque não eram só lembranças dele, eram lembranças do Chico também e de outros encarnados ali em Pedro Leopoldo. E é interessante que o Chico coloca que ele às vezes tinha crises de choro, ele precisava parar de escrever, e as pessoas que viram
né, que foi tudo para Febe, os manuscritos, né, ele escrevia à mão, a lápis, as marcas, né, das lágrimas, do choro compulsivo do Chico, porque ele disse que ele conseguia lembrar da hanseníase, né, conseguia lembrar e sentir o cheiro que a pele dele tinha, quando ele era a Flávia, filha do Públio Lentulus, na época se usava o termo lepra, né, que é a hanseníase. Não sei se conseguiremos realizar tão bem quanto desejamos semelhante intento, porque é um grupo que está ali trabalhando com ele, né? De antemão, todavia, quero assinalar minha confiança na misericórdia de nosso Pai de infinita bondade. Fecha aspas. Terminam aqui as palavras do Emmanuel. De fato, em 24 de outubro, referido, né, daquele mesmo ano, 1938, recebi ao médium Xavier a primeira página deste livro e no dia seguinte, Emmanuel voltava a dizer, palavras de Emmanuel de novo, abre aspas, iniciamos com o amparo de Jesus mais um despretensioso trabalho. Permita a Deus que possamos levá-lo a bom termo. Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Por que ele coloca aqui ante o plenário de vossas consciências? Porque ele estava ali abrindo o coração, ele estava ali se mostrando como ele foi, como Públio Lentulus, com todos os seus defeitos, se colocando ali naquele plenário, né, de juízes para julgá-lo, para sentenciá-lo ou para fazer o que quiserem. Por isso que ele coloca, vocês podem se colocar aqui e assistir como juízes os meus erros. Por isso que ele coloca ante o plenário de vossas consciências, pedindo para que nós, todos nós que estamos aqui a par do livro, possamos olhar para ele, para suas fraquezas, com as nossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, quer dizer, além daqueles que estavam ali, que iam receber tudo de primeira mão, né, pudesse sair o livro, pudesse ser publicado, outros pudessem ler, né, como nós lemos. Eu acredito que muitos dos que estão aqui no canal já leram, estão só relendo comigo, porque aqui nós não vamos ler, vamos estudar com lupa, né, sentença a sentença, colocação a colocação aqui do livro. Então ele veio nos trazer, ele está pedindo aqui a Jesus para que ele possa trazer, não só para aquele meio, mas que pudesse se estender a outras pessoas como nós. Esse estudo a gente tem que agradecer muito a Emmanuel, agradecer muito ao Chico, por esse trabalho maravilhoso que os dois realizaram juntos. Perdão. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço de modo que o plenário se dilate, além do vosso meio, a fim de que minha confissão seja um roteiro para todos, fecha aspas, né? A confissão aqui do seu orgulho, a confissão dos seus erros. Durante todo o esforço de psicografia, o autor deste livro não perdeu o ensejo de ensinar a humildade e a fé a quantos o acompanham. Em 30 de dezembro de 1938, comentava em nova mensagem afetuosa. De novo, outra mensagem aqui do Emmanuel. Perdão. Abre aspas. Agradeço, meus filhos, o precioso concurso que me vindes prestando. Tenho me esforçado quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno. As expressões daquela época, 1938, né? Mas, em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. Para mim, essas recordações
têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Então ele está colocando aqui, essas recordações são suaves, porque ele lembra com muito carinho, né? Não tem como ser de outro jeito, porque foi a reencarnação que ele encontrou Jesus, que ele conheceu Jesus. Mas são muito amargas, porque não só ele perdeu a oportunidade, como nós vamos ver aqui, o orgulho o levou a situações terríveis. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, né, endurecido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos, que foram os minutos que ele esteve com Jesus. A emoção foi tão forte, nós vamos ver aqui, que ele não sabe por que e como ele cai de joelhos. A hora que o mestre chega perto dele, ele cai de joelhos, pela energia do mestre. Né? E ele pensando, o que eu vou falar para um galileu, um pescador, que não deve nem saber falar o grego? E aí Jesus fala na mente dele, não articula a palavra. Ele projeta, ele fala diretamente na mente de Públio Lentulus: senador, que queres tu de mim? Num grego perfeito. Nós vamos ver. Vamos ver. E aqui ele falando, né, que ele perdeu essa oportunidade há 2000 anos atrás. Permita, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando neste trabalho não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso divino mestre. Fecha aspas. Então ele está aqui não para colocar uma história, nem para colocar uma das vidas dele, mas para trazer sim os ensinamentos do mestre, para trazer sim um livro que nos ajude, nos mostre todo o ensinamento, todo o amor que o mestre traz, mas também, né, o orgulho, o que a vaidade, o que a prepotência atrasa o nosso caminhar, as nossas possibilidades de crescimento e de aprendizado. De outras vezes, Emmanuel ensinava aos seus companheiros encarnados a necessidade de nossa ligação espiritual com Jesus no desempenho de todos os trabalhos. No dia 4 de janeiro de 1939, né, os trabalhos ali recomeçando depois da festa de Natal e Ano Novo, 4 de janeiro de 1939, grafava ele esta prece, ainda com respeito às suas memórias do passado remoto. E aqui nós vamos ver a prece de Emmanuel para Jesus, uma prece lindíssima, né? Então, oremos com Emmanuel. Jesus, Cordeiro misericordioso de Pai de todas as graças, todas as bênçãos, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Então, depois de 2000 anos, ele ainda revive, ele ainda sente a dor do senador orgulhoso que ele foi. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade? Não é nada. No relógio da eternidade, 100 anos não é nem 1 hora. 2 milênios não é nada. Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas, né, desconhecidas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem e 20 séculos, né, 2000 anos, como 20 existências diversas, pode ser 20 dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. 2000 anos, 20 anos, 20 dias, o que vale, o que marca, o que importa é o aprendizado. Não é essas marcas do tempo, porque o tempo é algo aqui nosso, da Terra. Vou repetir.
Sim, o tempo é o grande tesouro do homem e 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. Só a tua bondade é infinita. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre. O resumo, a síntese de toda a evolução terrestre. Fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. Diante dos meus pobres olhos, desenha-se a velha Roma dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Ele visualizando ali o lugar onde ele mais caiu. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. As ruas suntuosas, ruas de mármore, tem lugares que estão preservados, que são, o piso é de mármore, as calçadas, os muros, as casas, uma coisa muito suntuosa, Então é o que ele está colocando aqui. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e de força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras, que passam, não são nada. Grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz, por uns momentos. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Quanta presunção e quanta pretensão. Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabelecera entre os homens inquietos e com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. Desde a mão misericordiosa e imaculada aos povos mais humildes e mais frágeis, confundiste a ciência mentirosa de todos os tempos, humilhastes os que se consideravam grandes e poderosos. Sob o teu olhar compassivo, de amor, de benevolência, sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra e as falsas glórias do mundo foram derruídas, foram destruídas no torvelinho das ambições, reduzindo-se todas as atividades a um acervo de cinzas. O que é Roma hoje? Ela dominou quase que todo o mundo civilizado, o mundo conhecido da época. Se dizia que o sol não se punha no reinado de Roma, porque onde o sol estava se pondo, outro lugar o sol estava nascendo e pertencia a Roma também. Então, sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra e as falsas glórias do mundo foram destruídas no torvelinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de cinzas. Ante minha alma surgem as reminiscências, as lembranças das construções elegantes, das colinas célebres. Vamos lembrar que Roma foi formada entre 7 colinas, 7 grandes colinas. Vejo o Tibre, que é o rio que passa. Vejo o Tibre que passa recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial. Os aquedutos, que até hoje estão lá, os mármores preciosos, as termas que pareciam indestrutíveis. Vejo ainda as ruas movimentadas, onde uma plebe miserável espera as graças dos grandes senhores,
as esmolas de trigo, o pão, né? Os fragmentos de pano para resguardarem do frio a nudez da carne. Passaram-se 2000 anos e nós continuamos ainda com irmãos nossos em farrapos, esperando uma esmola, esperando um prato de comida, irmãos nossos morrendo de fome, irmãos nossos morrendo de frio. Então, infelizmente, nós mudamos muito tecnologicamente, mas moralmente nós mudamos pouco. Mas mudamos pouco. Regurgitam os circos, né? Então, aquilo está regurgitando, né? Ele está ali remoendo aquilo, né? Na mente dele. Regurgitam os circos. Há uma aristocracia do patriciado. Patriciados são os romanos nobres, né? São os ricos. Então há uma aristocracia do patriciado observando as provas elegantes do Campo de Marte, que é o lugar, né? O Campo de Marte é o lugar onde tinham as festas, onde tinham os gladiadores, onde tinham os circos romanos. Então há uma aristocracia do patriciado observando as provas elegantes do Campo de Marte, e em tudo, das vias mais humildes até os palácios mais suntuosos, fala-se de César, o Augusto. Né? César quer dizer rei, o Augusto, né? Augusto também quer dizer o maior, né? O Senhor. Dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias, né? Farrapos, mendigos, né? Então, dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias e esplendores, entre farrapos e luxo, né? Suntuosidade, com o meu orgulho miserável. Aqui é todo o X da questão. Dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias e esplendores, com o meu orgulho miserável. Dos véus espessos de minhas sombras, também eu não te podia ver no alto, onde guardas o teu sólio, né, o teu trono de graças inesgotáveis. Ele está falando aqui da incapacidade que ele teve de ver que estava ali diante do Cristo, diante do Messias, do espírito nobre extremamente elevado. Enquanto o grande império se desfazia em suas lutas inquietantes, trazias o teu coração no silêncio e, como os outros, eu não percebia que vigiavas. Como todos os outros, como todos nós, ele não percebia que o Mestre Jesus estava ali, observando, vigiando a todos nós até hoje, esperando que a gente mude, esperando que a gente coloque em prática os ensinamentos que ele nos trouxe. Permitistes que a Babel romana se levantasse muito alto, mas, quando vistes que se ameaçava a própria estabilidade da vida no planeta, dissestes: basta. São vindos os tempos de operar-se na seara da verdade. E os grandes monumentos com as estátuas dos deuses antigos rolaram de seus pedestais maravilhosos. Um sopro de morte varreu as regiões infestadas pelo vírus da ambição e do egoísmo desenfreado, despovoando-se então a grande metrópole do pecado, né? Roma. Ruíram os circos formidantes, né? Ruíram os circos terríveis, né? Onde as pessoas eram comidas pelas feras, ou, né? Onde os gladiadores lutavam até a morte, onde as pessoas eram queimadas, viravam tochas humanas para iluminar o circo, coisas absurdas, né? Então ruíram os circos terríveis, caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Bastou uma palavra tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem às margens do Tibre como escravos misérrimos. Esses grandes senhores, esses Césares, esses patrícios reencarnaram como escravos misérrimos. E nós vamos ver isso, o próprio Públio Lentulus, né, o nosso Emmanuel,
reencarnando 50 anos depois aqui desse livro, dessa história, no livro 50 anos depois, né? Nós vamos, se for possível, se Deus o permitir, colocaremos aqui no canal. Vamos lá. Bastou uma palavra tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem à margem do Tibre como escravos misérrimos. A lei de ação e reação não tem como fugir dela. O que nós fazemos, receberemos de volta. Perambulamos assim dentro da nossa noite. A noite é nossa, é criada por nós. Deus não tem nada a ver com isso, Deus ensina pelo tempo. Os problemas que nós criamos é que criam as dores que nós sentimos. Perambulamos assim dentro da nossa noite, até o dia em que nova luz brotava em nossa consciência. Foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras de tua ciência infinita de perdão e de amor. Ele levou muitos séculos, né, para poder aprender, para colocar em prática, para entender os ensinamentos do Mestre Jesus. E aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza. Dá que possamos recordar-te em cada passo, ouvir-te a voz em cada som distraído do caminho, para fugirmos da sombra dolorosa, da nossa sombra dolorosa. Estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu reino. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figurastes no ensinamento à samaritana. Vamos lembrar, né, que os judeus tinham uma raiva, os judeus tinham uma rixa muito grande com os samaritanos. Eles nem pisavam na terra dos samaritanos, eles davam a volta, porque se saísse da Galiléia e atravessasse pela Samaria, se chegava mais rápido em Jerusalém. Mas os judeus davam a volta para ir ou para voltar, para não pisar na Samaria. E Jesus vai pela Samaria. E aí nós vamos ver que ele para junto ao poço de Jacó, e os discípulos vão buscar alimento, porque eles estão com fome, eles vão buscar alimento para eles, e a samaritana chega ali no poço, né? E Jesus pede para ela dar para ele de beber, porque eram as mulheres que pegavam a água. Então ele pediu a ela que desse a ele de beber, e ela fala: tu, um judeu, pela aparência, pela vestimenta, né? Tu, um judeu, falas comigo, uma mulher samaritana? Aí ele coloca: tu já tivestes 5 maridos. E aí nós precisamos entender que não é marido de casamento. Quando ele fala de marido, são os deuses. Os samaritanos estavam no 5º deus. Ele coloca para ela: você já tiveste 5 maridos, e a nenhum deles você pertencerá. Ou seja, nenhum desses casamentos é vindouro, nenhum desses casamentos é para a eternidade. Mas ele sim estava trazendo para ela a verdade, o verdadeiro casamento, o casamento com Deus verdadeiro, com Deus único, com a verdade que transcende, a verdade eterna. Ele diz para ela que a água que ele vai dar para ela é uma água que sacia a sede para sempre. Porque a água que ela está pegando ali, daqui a pouco estarão todos com sede. Então é o que ele diz aqui: temos sede imensa daquela água eterna da vida, aquela água que ele ofereceu à samaritana, né? A água que mata a sede para sempre. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figurastes no ensinamento à samaritana. Exército de operários do teu evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir nos trabalhos de cada dia a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Termina aqui
a oração de Emmanuel. Lindíssimo. Em 8 de fevereiro último, véspera do término da recepção deste livro, agradeci a Emmanuel o concurso de seus companheiros encarnados em comunicação familiar, do qual destacamos algumas frases. Abre aspas. Palavra de Emmanuel agradecendo aos amigos ali em Pedro Leopoldo em 8 de fevereiro de 1939. Meus amigos, Deus vos auxilie e recompense. Nosso modesto trabalho está a terminar. Poucas páginas lhe restam e eu vos agradeço de coração, reencontrando os espíritos amigos das épocas mortas, né? Porque todos eles ali estavam juntos, estão se reencontrando ali em Pedro Leopoldo, né? Reencontrando os espíritos amigos das épocas mortas. Sinto o coração satisfeito e confortado ao verificar a dedicação de todos ao firme pensamento de evolução, para a frente e para o alto, pois não é sem razão de ser que hoje laboramos, né, trabalhamos na mesma oficina de esforço e de vontade. Ou seja, não é sem razão de ser, não é por acaso, não é coincidência que estão todos juntos trabalhando ali em Pedro Leopoldo. Jesus há de recompensar a cota de esforço amigo e sincero que me prestastes, e que a sua infinita misericórdia vos abençoe, é a minha oração de sempre. Fecha aspas. Aqui ficam algumas das anotações íntimas de Emmanuel fornecidas na recepção deste livro. A humildade desse generoso espírito vem demonstrar que no plano invisível, no plano espiritual, há também necessidade de esforço próprio, de paciência e de fé para as realizações. As coisas não são feitas, né, atabalhoadamente, as coisas não são feitas de qualquer jeito. Existe um planejamento, existe uma hierarquia, precisa de proteção, precisa de ajuda, precisa montar um grupo, precisa de permissão para que as coisas possam vir para a Terra e para que as coisas possam acontecer aqui na Terra. Então, por isso que ele diz, a humildade desse generoso espírito vem demonstrar que no plano invisível há também necessidade de esforço do Emmanuel para poder trazer, para poder realizar esse livro. Necessidade de esforço próprio, de paciência e de fé para as realizações. As notas familiares do autor são um convite para que todos nós saibamos orar, trabalhar e esperar em Jesus Cristo, sem desfalecimentos na luta que a bondade divina nos oferece para o nosso resgate no caminho da redenção. Para que a gente tenha força, perseverança, que a gente não esmoreça, que a gente passe por tudo aquilo que nós precisamos passar para aprender. Nós estamos no nosso caminho, nas nossas provas, nas nossas expiações, porque estamos limpando o terreno que nós sujamos, que a gente tenha fé, tenha força, que a gente não pode mudar o passado, mas como disse o Chico, a gente a partir de hoje, do agora, nós podemos fazer tudo diferente e mudar o futuro. Assim, a editora assina aqui, né, coloca aqui a editora, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 2 de março de 1939. Lembrando sempre que a assinatura, a colocação do Emmanuel, a colocação dos prefácios, né, a colocação de todo o começo dos livros do Emmanuel é quando o livro termina. É sempre no término do livro que tem a assinatura e tem a data. No nosso próximo estudo, nós vamos começar o primeiro capítulo, Dois Amigos. Até lá!